Nichijou é um anime que eu nem preciso explicar muito, né? Afinal, todos nós já sabemos do que se trata e com certeza já conhecemos muito bem. Se não, e você parou nesse vídeo, vai agora conhecer. Então, apesar desse ícone dos animes ser bem visto por basicamente todo mundo, uma segunda temporada nunca existiu. E mesmo até não precisando necessariamente de mais Nichijou. Porque, né, a sua única temporada é tão boa e satisfatória que, na teoria, e para muitos, nem precisa de mais. Mas, é claro que é sempre bem-vindo algo a mais sobre Nichijou, né? Então, se eu te falar que Nichijou tem uma continuação, sim, temos o episódio 0 especial, que acontece antes e tal, que eu tenho certeza que ninguém sabe que existe também. Mas não é dele que eu tô falando não, e sim do mangá chamado City. E eu não vou parar só aí não. E se eu te dizer que existe mais um outro pequeno, entre aspas, mangá que se passa na história de Nichijou? Ah, certo. Como é evidente na forma que a garota que representa minha voz diante de vocês aí tá desenhando, Nichijou, eu não preciso nem falar que é basicamente minha história favorita. Então me deixa te introduzir ao grande e pequeno mundo de Nichijou, que por grande parte é desconhecido por todos. City. Sim, esse é o nome do mangá. Então, boa sorte em procurar coisas sobre ele só com esse nome. Enfim. Já te passou na cabeça do que será que aconteceu com os personagens após o final de Nichijou? Bem provavelmente que não. Mas algumas pessoas até que já pensaram nisso. E Siri responde exatamente as perguntas, só que não. Tá, eu não vou mandar o famoso essa não é a continuação de Nichijou, mas é quase e tal. Porque simplesmente esse não é o caso. Siri é sim a continuação de Nichijou, mas o buraco é um pouco mais embaixo. E com certeza não é exatamente o que você espera. Deixa eu explicar. Nichijou originalmente é um mangá de Keiichi Araui e foi publicado entre o ano de 2006 e 2015. Ah, peraí. Na verdade, o autor voltou a fazer Nichijou. Quê? E pode fazer isso? Tá. Isso tá ficando um pouco mais complicado do que devia, né? Então, é o seguinte. O manga de Nichijou começou em 2006 e pausou em 2015. Na realidade, quase que literalmente finalizou, mas enfim. E em 2011, o anime foi feito e tal. Nesse período, após tecnicamente o término de Nichijou, ali em 2015, no ano seguinte, Araui já estava fazendo seu mais novo mangá, e esse mangá sendo City. E depois de terminar o City, ele voltou a fazer Nichijou normalmente, como se nada tivesse acontecido, certo? Então vamos voltar um pouco para a história de City. Bom, por que exatamente essa é uma continuação de Nichijou, mas não é exatamente o que você esperaria? Porque simplesmente a história conta a vida de personagens completamente diferentes dos conhecidos em Nichijou. Ao invés da gente acompanhar as vidas escolares da Miyu, Yuko, Mai, Nano e umas besteiras da Hakase e do Sakamoto, acompanhamos aqui então uma cidade inteira, desde estudantes do ensino fundamental a celebridades famosas, de gente nova, gente velha, de vagabundo a empresários, mas que na teoria a gente segue principalmente uma nova protagonista, Nagumo, e também seu grupo próximo, Nikora e Wako. A grosso modo, dá até pra dizer que só trocaram a Miyu, a Yuko e a Mai por essas três, mas na realidade, a personalidade delas é completamente diferente, e com isso, a história de City tem uma pegada bem maior do que uma simples série na escola. Mas é aquela, né? O humor é literalmente o mesmo. A qualidade das piadas é igualmente sensacional e faz jus ao legado do autor. E com certeza o estilo único do Araui, de contar as histórias mais insanas possíveis em um dia a dia normal, fica bem aparente. Eu já vou dizendo aqui que se prepara para sair rindo que nem um orangotango durante a noite do nada enquanto lê. Alguns dizem que City não é tão insano quanto Nichijou, onde o céu é o limite e explosões nucleares são bem normais, que City seria um pouco mais domado nesse sentido. Mas para outros, é igualmente louco. Ok, mas... É o caso que a história de City é bem menos insano mesmo. Mas ainda é bem insano. É tipo tu falar que um é insano 100% e o outro é insano 65%. Tipo, é menos insano,
mas continua insano do mesmo jeito. Então, né? Ok. City se passa depois de Nichijou, mas conta a história de personagens diferentes. Então é meio que a continuação de verdade, certo? Bom, se você não prestar atenção legal em algumas dicas, você literalmente vai ver a história inteira e não vai ver relação nenhuma entre City e Nichijou. Porém, as personagens de Nichijou literalmente aparecem na sua cara, talvez você nem percebe. É algo de alguma forma sutil e óbvio ao mesmo tempo. É bem engraçadinho até. Eu não vou falar muito mais sobre, porque eu quero que vocês vão lá e descubram por vocês mesmos. E aproveitem e se divirtam bastante no processo. É muito legal e muito da hora a experiência. Seiji é um mangá desconhecido ao extremo, sendo basicamente inexistente fora do Japão, que por sua vez também não cria muitas ondas grandes na comunidade. Mas isso de forma alguma reflete na perfeita qualidade dessa obra. É um mangá que não precisa viver na sombra de Nichijou. É um mangá que sim, é a continuação da obra. É o próximo mangá de Keiichi Araui, o grande autor de Nichijou. Mas também é um mangá que caminha com suas próprias pernas. E tu simplesmente viaja nas ideias mais insanas desse cara. Que agora finalmente tem a oportunidade de flexionar os músculos do cérebro sequelado dele em um ambiente totalmente diferente de uma escola, que inevitavelmente restringia e ainda restringe Nichijou. Então se você gosta de Nichijou, que aquele humor absurdo é algo que você gosta, você tem que parar tudo agora e ler City. Não tem nem desculpa não. Para tudo e só vai. E é com certeza que você vai passar mal de tão tosco que vai ser a experiência. Mano, tem até referência do Neymar e do Pelé. E se você for gaúcho, tem até uma banda bem especialzinha pra você na história também. É cada aventura insana que tu pisca e não faz a menor ideia de como que você chegou ali. Mas na realidade você não tá nem aí, porque é tudo muito divertido. A viagem do Tatewako é uma das melhores coisas que eu já li. Mas é isso. City é uma cidade para se divertir e esquecer de todos os problemas. É uma ótima continuação de uma história já sensacional, mas também é uma nova história, com seus méritos, e que de verdade merece ser muito mais conhecida do que é atualmente. E agora, Mambo No. 5. Hoje eu vou jogar papel tesouro comigo mesmo, para ver qual das mãos é a mais forte, esquerda ou direita. Jankenpo. Ah, merda, minha mão direita perdeu e minha esquerda ganhou. Enfim, não se esqueça de se inscrever e esmagar o botão do like. Não, isso era pro final do vídeo, ainda falta falar do Helvetic Standard. Ah, merda, eu já tô perdendo minha voz, eu vou ter que falar tudo de novo? Não, acho que dá pra juntar tudo depois no final. Ok. Helvetic Standard. Esse é um nome pra você um pouco mais familiar do que City. Mas, Helvetic Standard não é só uma coisinha ali no fundo, ou um simples middle card entre episódios. Helvetic Standard também é mais um mango separado do mundo de Nichijou. Na verdade, ele não é um mango, não. Então, o que seria o Helvetic Standard? Helvetic Standard é dividido em dois livros. O primeiro tem o nome de Helvetic Standard Bold, e o segundo tem o nome de Helvetic Standard Italic. Mas, diferente de City, que é uma história já inteira, Helvetic Standard não é bem uma história, e sim, como que eu posso explicar? Uma mistura de conteúdos extras da vida do autor Keiichi Araui. Desenhos variados, coisas sobre Nichijou e City, e também de várias outras obras suas. Com personagens das duas obras e de várias outras coisas que ele já fez também. E historinhas meio que um dump de piadas, que eventualmente algumas cairiam nas histórias principais do autor. E você vai dar aquela situação engraçadinha de então foi daqui que saiu aquela parte. No final das contas, esses dois livros não é algo tão necessário assim. Por ser algo bem dedicado a quem gosta realmente muito da obra e do autor. Algo que serve para mostrar um pouco mais da desconstrução da cabeça do autor. E talvez te fazer entender um pouco de onde saem aquelas ideias absurdas. Então se você não se interessar assim tanto pela obra, Helvetic Standard não tem tanta importância assim. Afinal, eu tenho que admitir, achar uma maneira de ler os livros pode se provar um tanto quanto... E provavelmente lá vai um dinheirão nisso daí. Mas, se você tiver a oportunidade, vale a pena dar uma olhadinha. Got a question for you. What's heavier, a kilogram of steel
or a kilogram of feathers? That's right, it's a kilogram of steel, because steel is heavier than feathers. Bom, com vários e vários materiais, episódios e histórias, além da história normal de Nichijou existindo, e suas qualidades serem até bem boas, você talvez se pergunta, por que exatamente ninguém conhece essas diversas obras, mesmo sendo muito boas e melhores do que talvez obras muito piores, muito mais famosas, na qual até grandes fãs de Nichijou nunca ouviram falar? O motivo são 2 pontos. O primeiro ponto é a maneira incomum do autor lidar com suas histórias. Lembra lá pro início do vídeo que me cortaram para falar que ele voltou a fazer Nichijou depois de Seed? Isso é um acontecimento meio diferente, né? Tipo, tu pegar aí, sei lá, Naruto, finge que a história acabou e do nada o autor volta a desenhar ela como se nada tivesse acontecido. Acho que eu devia ter pegado um exemplo melhor, né? Mas vocês entenderam. É uma situação que meio que não acontece muito. E não tem aquele respeito que alguns autores exercem de não mexer com algo finalizado. Nesse caso, eu não estou falando negativamente, é claro. Afinal, quem não quer mais Nichijou, né? Essa situação meio confusa acontece com todos os materiais de Araoi. Histórias que começam e nem terminam. Histórias que só podem ser encontradas no Japão. Caramba, tem uma história que tem até um formato totalmente aleatório, como músicas que simplesmente ninguém entende no YouTube dele. Além também dessas coisas todas acontecerem algumas vezes consecutivamente. Tipo, ao mesmo tempo que tá saindo uma, tá tendo outra e no final das contas ninguém faz a menor ideia do que tá acontecendo. E tá todo mundo literalmente boiando. Isso causa aquele imenso fator de não incentivar muito as pessoas a buscarem mais materiais debaixo do nome do autor que fez Nichijou. E muitos se perdem nessa situação. E também na barreira cultural e da língua. E isso linka junto do nosso segundo ponto, a bolha cultural e os conceitos errados de uma impressão equivocada. Como exemplo, eu vou deixar o YouTube e o Twitter do autor na descrição. Quando vocês abrirem, e surpreendentemente, e principalmente depois de ver o quão desconhecidas são as obras dele, quando pesquisamos, porque né, todos nós podemos confirmar que basicamente ninguém aqui assistindo conhecia essas obras antes, né? E quando você vai lá e vê essas redes sociais dele, você vê que tudo que ele faz é recebido extremamente bem e com muito engajamento, com números maiores do que muito canal oficial de anime por aí. E também, além dessa situação, pelas comunidades japonesas, histórias como Seed são bem famosas até. E essa situação acaba virando um caso de são obras desconhecidas no mundo do Oeste, onde na sua origem, no Japão, são tudo menos desconhecidas. Então, né, essa situação é até bem interessante de se analisar, como que essa divisão cultural acontece. Mas, no final das contas é isso, a continuação. E com o vídeo agora chegando no final, eu vou dar um pequeno bônus para vocês. Então, lá no início eu disse isso. Temos o episódio 0 especial, que acontece antes e tal, que eu tenho certeza que ninguém sabe que existe também. Mas não é dele que eu tô falando não. E que se você nem sabia que existia, sua reação provavelmente foi bem... Como assim? Então de quebra eu não vou te deixar na dúvida, mesmo no final das contas eu mesmo tendo colocado a dúvida. Enfim, sim, existe um episódio especial de Nichijou, Nichijou no Zero Hour. Esse episódio é uma espécie de teste que foi lançado alguns meses antes do anime de Nichijou ser propriamente lançado. Mas apesar do nome, e na teoria acontecer antes do anime, o episódio 0 não é de forma alguma uma introdução para a série, e não é algo que você tem que assistir antes de assistir o anime normal. E sim, se você quer ver mais um material publicado da série, após você ver e gostar do mundo já criado. Porque estritamente, o episódio 0 tem uma pegada bem diferente do anime normal, um formato um pouco distinto de episódio, e uma maneira igualmente diferente de contar a história. É sim, é parecido com o anime, mas também é bem sutilmente diferente. E por causa disso, a sua qualidade talvez seja considerada bem inferior em relação à série normal. Mas não é nada assim muito absurdo não. É o tipo de coisa que se tu assistiu quando saiu, e literalmente não existia ainda o anime de Nichijou, a opinião negativa com certeza também não vai existir. Enfim, é relativo. Mas, no final das contas é isso. A continuação de Nichijou que você não sabia que existia, Seed. E agora você a conhece. E talvez
até mais do que só isso.